instrumentalizado pelo homem. O Senhor traz o exemplo da jumenta. A jumenta, para muitos de nós, é conhecido como burro. Olha o exemplo que o Senhor traz. O Senhor está dizendo que eu estou vos assemelhar à jumenta que por vocês é desprezada enquanto burro. E o boi que não tem vontade própria. Mas ainda assim, eles ouvem e obedecem aquilo que os seus possuidores determinam. Mas o Senhor agora está chamando a atenção ao homem a dizer: mas como pode vocês, homens, que são conhecidos por terem capacidade de raciocínio, vocês, homens, que são conhecidos por terem inteligência, vocês que conseguem discernir o bem do mal, não conseguem atender para aquilo que é a vontade e as instruções do Senhor? Então é sobre isso que nós queremos tratar no dia de hoje. Falar com relação à desobediência. Porque aqui nós conseguimos entender, precioso evangelista Daniel Betatella, que a questão não é ser letrado. A questão não é ter conhecimento. Porque o Senhor, quando traz o exemplo do boi e o exemplo da jumenta, o Senhor está a trazer exemplo do nível mais baixo de desconhecimento. Está a trazer o nível do animal que é tratado como burro, como animal que carrega a carga. E o Senhor está chamando a atenção os homens dizendo: mas como pode a jumenta obedece? Como pode o boi obedece? Mas como é que vocês, os homens, que não têm, que têm sentido crítico, que conseguem criar aviões, que têm capacidade para criar uma bomba nuclear, vocês, os homens que criaram um carro, vocês, os homens que criaram os prédios, vocês que estruturaram o mundo, é o que vos permite desenvolver? O Senhor está perguntando: mas como pode? Vocês com essa toda capacidade não conseguem ouvir o Senhor. Como pode vocês com essa toda a ciência não usam para atentar as instruções que o Senhor passa? Então o Senhor chama a atenção e começa a dizer: mas de que forma eu vou ter que vos carregar? Vou ter que vos castigar, melhor dizendo. Como eu vou aparecer para vocês e vos julgar? Vocês estão à espera do quê? Deus trazia exemplo de Israel, que era um povo que viu os milagres de Deus. Israel viu a travessia do povo de Deus no Rio Jordão, no Mar Vermelho. Israel viu o Senhor a lhes arrancar da terra da escravatura do Egito com mão poderosa. Mas ainda assim eram rebeldes. Ainda assim eram não tementes. Ainda assim eram não observadores da vontade de Deus. E é o mesmo que acontece nos nossos dias. Nós temos testemunhado o agir de Deus de várias maneiras. Testemunhamos o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus de várias dimensões. Mas a questão é, e ainda nos dias que passaram, os poderosos profetas do Senhor faziam menção e chamavam a atenção à igreja com relação ao significado que os milagres que o Senhor permite que aconteçam devem transmitir para essa geração. Mas olha o nosso comportamento, olha nossas atitudes, se não se assemelham com a atitude desse povo que vive na desobediência. Então é disso que queremos tratar no dia de hoje, precioso servo do Senhor. Uma instrução muito séria a ser passada hoje aqui, precioso evangelista Luiz Bundo, com relação à chamada de atenção, não é? De um povo que manifesta comportamento de desobediência. Amém, evangelista Daniel Betatella. Na verdade, nós temos vários exemplos bíblicos de que quando um povo agia desconforme a palavra de Deus, e Deus procurava usar vários métodos para que aquele povo voltasse para ele. E nós vimos aqui um povo que Deus castigou de várias maneiras, no sentido de chamar a atenção daquele povo para se voltar para o Senhor. E nós notamos, segundo a palavra de Deus, que aquele povo teve resistência. E isso não é diferente do que acontece nos nossos dias. Deus tem feito grandes coisas, sobretudo na nação angolana. Vários são os milagres que nós contemplamos na nação angolana, mas nós percebemos que a nação angolana é uma nação que não quer saber do Senhor. Quer andar conforme a sua vontade. Quer caminhar segundo a sua vontade, como se não existisse Deus e como se Deus não julgasse. Se nós olharmos para a palavra de Deus no livro de Jeremias,
capítulo 8, começando do versículo 4, nós temos exatamente Deus comparando um povo novamente com um animal. Jeremias, capítulo 8, começando do versículo 4. Jeremias capítulo 8, começando do versículo 4, diz a palavra do Senhor. Tu lhes dirás, assim diz Yahweh. Tu lhes dirás, quem está a falar é Yahweh. Quando os homens caem, aqui cair podemos entender de várias formas. Desobedecer ao Senhor, andar nos caminhos que não glorificam o nome do Senhor, andar segundo a sua própria vontade, isso é considerado cair. E Deus, através de Jeremias, diz, quando os homens caem, o que acontece? Quando o homem cai, ou quando os homens caem, perdão, porventura não se erguem, mas... Quando os homens desobedecem a Deus, quando os homens pecam contra o Senhor, quando os homens andam segundo a sua vontade, quando os homens não obedecem à vontade do Senhor, não é possível voltar, não é possível endireitar os seus caminhos e andar conforme a vontade do Senhor. É Deus perguntando a um povo naquela altura, quando você cai, quando um povo desobedece, será que você vai permanecer caído para sempre? Não é possível você tomar consciência, vir em memória que Deus é longânimo. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo em perdoar. Aleluia. Amém. Continuando, Senhor. Quando uma pessoa se desvia do caminho, Deus perguntando, quando uma pessoa em qualquer parte do mundo, sobretudo da nação angolana, quando uma igreja se desviou do caminho, não lhe é possível retornar a Ele? Será que já não é possível voltar ao Senhor? A Bíblia fala que as mãos do Senhor não estão curtas para que não possa salvar. Quer dizer que Deus está disponível. Enquanto o arrebatamento ainda não aconteceu, Deus está de braços abertos para receber o homem. Deus está de braços abertos para receber a igreja. Mas o que acontece? Versículo 5. Por que, pois, se desvia este povo de Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém? Por que, pois, se desvia esse povo? Quando eu, Senhor, estou aberto para lhe receber. Quando eu, Senhor, posso ter misericórdia de um povo. E não importa a condição do seu pecado. Não importa o pecado que ele comete. Eu ainda estou disposto. É Deus fazer um apelo. Deus, Criador dos céus e da terra. Deus poderia muito bem extinguir aquela nação e criar outro homem para lhe adorar. Mas é Deus... Nós podemos considerar que Deus se baixou ao nível do homem para trazer o homem de volta, fazendo um apelo. Deus poderia falar, não queres me adorar? Eu te extingo e crio outro homem. Mas Deus foi ao encontro do homem, dizendo, por que, pois, você se desvia quando você pode voltar para mim e me adorar? Continua a ser o do Senhor. Continuando o versículo 5 de Jeremias capítulo 8, diz a palavra do Senhor. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Com uma apostasia contínua. Quer dizer que as suas práticas eram reiteradas. Se pecou na segunda, peca na terça. Se pecou na terça, peca na quarta. Quer dizer, era um estilo de vida. Aquela apostasia. Quando nós estamos a falar de apostasia, estamos a falar de um pecado que é uma afronta contra o Senhor. Que é um pecado que é uma afronta contra a glória de Deus. Aquela apostasia do povo de Israel naquela altura era contínua. Aquele povo amava viver na apostasia. Amém. Continuando, ele diz, retém o engano. Eles preferiam reter o engano do que a palavra, porque Jeremias várias vezes alertava de que vocês estão a pecar contra o Senhor, não se anda assim, é assim que o Senhor orienta, mas eles preferiam reter aquilo que é engano, abandonavam a verdade e se acomodavam com o engano nos seus corações. E não querem voltar. Eles decidiram nos seus corações, nós não vamos voltar. Há pessoas que você lhe chama a atenção, jovem, velho, adulto, crianças, assim diz o Senhor, larga a bebida, larga a prostituição, larga duas mulheres. Ele disse, não, eu posso ir no inferno, é normal, eu vou me aguentar lá no inferno. E eles preferem viver da sua maneira do que acatar a verdade que vem da parte do Senhor. É conforme aquele povo vivia. Ele amava o engano e decidiram que vão viver no engano. Isso é muito sério, evangelista Daniel Betatela. Muito sério, evangelista Luiz Bunda. E o Senhor continua chamando aqui a atenção. Eu escutei e ouvi. Não falam. Quer dizer que quando Deus mandou o profeta Jeremias, ele estava atento nas ações daquele povo, mediante o apelo que Jeremias faria àquele povo. Jeremias foi lá, lhes pregou a palavra, eles decidiram, não, Jeremias, nós rejeitamos o que você fala, nós rejeitamos o que Deus nos propõe, nós preferimos
viver no engano. E Deus prestou atenção. Porque a Bíblia fala que Deus está por detrás da sua palavra para fazer cumprir. Quer dizer que quando Jeremias foi com a palavra, Deus acompanhou Jeremias para observar as ações daquele povo. E eles não falavam que é bom, não viviam conforme a vontade de Deus, e eles tinham uma satisfação no seu modo de vida. Continuando. Ninguém há que se arrepende. Não há arrependimento. Mesmo lhe falar, se arrepende das drogas, se arrepende do álcool, se arrepende da prostituição. Isso não criou nenhum temor de Deus na sua vida. Isso não criou nem sequer 1,0% de arrependimento. Não houve arrependimento mesmo com a mensagem de Jeremias. Houve uma resistência terrível naquele povo. Ninguém há que se arrependa da sua Ninguém! maldade. Quer dizer que quando Jeremias foi pregar, nem sequer uma pessoa se arrependeu da sua maldade. Eu acredito que se houvesse pelo menos uma pessoa que se arrependesse, Deus ficaria alegre, pelo menos uma ovelha, porque a Bíblia fala, quando uma pessoa se arrepende, há festa no reino do céu. Mas naquele povo nem sequer uma pessoa. Jeremias disse, ninguém há que se arrepende. Como é possível, Daniel Betatela? Deus criador dos céus e da terra, Deus que te criou segundo a sua imagem e semelhança, Ele te baixa o teu nível para te recuperar, te lança o apelo para uma caminhada com Ele, para uma eternidade nos céus, onde não há choro, não há sofrimento, e você rejeita, prefere viver no engano, nem sequer arrependimento, independentemente da mensagem que te foi pregada, você prefere viver no engano. Continuando, cada um se desvia na sua própria carreira. carreira. Com a mensagem, cada um se desviou na sua própria carreira. Quer dizer que não atentaram para a mensagem que Jeremias pregou. Foram lá lhe pregar sobre arrependimento, porque aquele povo estava na apostasia. A apostasia é uma afronta contra Deus. A apostasia é um abuso da graça. A apostasia é um pecado que afronta a glória de Deus. Jeremias foi manifestar o amor de Deus para aquele povo, mas eles rejeitaram. Cada um se desviou ao seu próprio caminho. Quando nós saímos para ruas, evangelista Daniel Betatela é precioso, evangelista Flávio, pregamos a mensagem, atentamos pelo pecado, nós pregamos a restauração das almas para uma caminhada de santidade com o Senhor, e as pessoas dizem, não, eu também tenho minha igreja, eu também tenho o Senhor, e você vê que está com cigarro, que está com roupas indecentes, que está com a sua cerveja na mão. Quer dizer que cada um não quer atentar para a mensagem de salvação, cada um se desvia para o seu próprio caminho. Quer dizer que os homens decidiram que não, na minha vida, conforme dizem, mando eu, é a minha vida, é a minha regra, conforme dizem. É conforme aquele povo se comportava naquela altura. E nos dias de hoje o povo tem o mesmo comportamento. Várias são as pessoas que têm saído na rua pregar uma mensagem de santidade, uma mensagem de salvação, uma mensagem de restauração, uma mensagem do evangelho eterno, mas o povo decidiu que não vão acatar a mensagem e vão viver segundo a sua vontade. E o Senhor continua aqui a alertar no livro de Jeremias 8:7, continua, o Senhor diz, até a cegonha no céu. Mais uma vez o Senhor compara o homem com um animal. Mas como é que é possível se a Bíblia fala que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança? Quer dizer que dentre todas as criações que Deus fez, o único que tem a imagem e semelhança de Deus é o homem. Quer dizer que o homem é o ser mais próximo de compreender qual é a vontade e qual é a visão de Deus. Qual é a natureza de Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Mas Deus está falando que até o animal, um ser irracional, conforme disse e muito bem o precioso evangelista Flávio, tem compreensão de entender qual é a sua estação. Há animais que não voam de noite porque sabem que de noite é um risco, mas o homem, ao qual Deus criou uma memória para ter discernimento das coisas, ao qual Deus colocou o seu sopro de vida, ao qual Deus deu um cérebro para ter discernimento do bem e do mal. O que é que o homem faz? Vamos, seu continuar. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos. Cegonha ninguém lhe ensinou que cegonha, Jeremias não lhe pregou, cegonha, voa de noite, voa de dia, de noite não. Ninguém lhes pregou a mensagem para eles saber qual é a estação certa de voar. Aquilo é um instinto, conforme nós aprendemos na ciência. Mas mesmo assim, no seu instinto, ele faz as coisas melhor do que o homem, porque ele conhece a sua estação de voar. A rola, o grão e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Observa, quer dizer que eles são fiéis ao seu tempo. Eles não extrapolam, não extravasam o seu tempo. Eles conhecem o tempo determinado para fazer as coisas. A andorinha conhece o tempo determinado para fazer as coisas, mas o homem,
Mas o meu povo, aquele que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança, não conhece o juízo. não conhece o juízo de Deus, não conhece a vontade de Deus. Mesmo Deus lhe colocado um cérebro para ter capacidade de pensar, ele não conhece como é que deve fazer as coisas. Ele não conhece que chegou a hora de voltarmos para o Senhor, porque o reino de Deus está próximo. Esse é o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Esse é o tempo de nos arrependermos. Esse é o tempo de voltarmos para o Senhor. Esse é o tempo de endireitarmos os nossos caminhos. O homem não aceita. O homem não quer saber do Senhor. O homem quer viver como se não existisse um Criador. O homem quer ser Deus de si mesmo, como é, mesmo quando ele não foi criado por si mesmo, mas foi criado por um Deus Criador dos céus e da terra. O homem, Daniel Betatela, não quer saber do Senhor. O homem despreza o conselho. O homem despreza o convite para viver numa eternidade com o Senhor. O homem quer viver da sua maneira insistentemente. Mesmo com a mensagem, há uma resistência muito ferrenha no coração do homem. Deus fez vários apelos. Como é possível que na geração de Noé, Deus usa Noé para pregar 120 anos sobre o dilúvio que vem e ninguém se converte? A resistência no coração do homem. É o que nós estamos a falar da desobediência. O homem decidiu desobedecer. O problema nós vimos que não está no Senhor. O problema não está quando você peca. O problema está quando você peca e ama viver insistentemente no pecado. Porque mesmo que você peca, o Senhor ainda te ama. Mesmo quando você peca, Deus ainda está de braços abertos para te receber. Enquanto o arrebatamento ainda não aconteceu, a porta da salvação ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Louvado seja o Senhor. Precioso evangelista Luís Bundo, que instrução hoje muito séria a ser passada nesta estação de rádio. Os nossos amados ouvintes, tenho certeza que eles estão do outro lado observando e escutando e anotando essa instrução muito séria. E os amados poderão participar deste maravilhoso programa deixando ficar a sua mensagem para o número 956 48 95 96 ou então o número 928 46 91 78. Repito, 928 46 91 70. Para deixar ficar a vossa mensagem, a vossa contribuição e talvez uma dúvida, uma questão que queiram fazer para os meus convidados hoje aqui. E também os amados poderão seguir através da página no Facebook Daniel Gabriel Betatela, onde está a ser transmitida via live essa ministração de hoje, muito séria diante da presença do Senhor. Precioso evangelista Flávio André, o Senhor requer que o homem compreenda o que é obediência mais do que os próprios animais. Amém. Precioso evangelista Daniel Betatela. Eu ouvi atentamente a intervenção do precioso evangelista Luís Bundo. E isso me levou a refletir com relação à questão da arrogância dos homens. A arrogância dos homens é algo terrível. A ignorância do coração dos homens, a arrogância do coração dos homens é algo terrível. Por isso é que não tem como o Senhor não trazer sobre eles a recompensa que é o castigo. Porque o Senhor, quando traz as intervenções que foram aqui ditas, o Senhor é muito claro em dizer, e como disse o evangelista Luís Bundo bem, o Senhor voltou novamente a comparar o homem com o animal. O homem que é um ser que está acima dos animais. Porque aqui foi dito e bem que é o único ser que foi criado que tem em si as características de Deus. Mas ainda assim não compreende a voz do Senhor. Quantos a essa hora nos ouvem, estão aí em casa, que várias vezes ouvem esse programa e se fala com relação à questão do pecado? Quantos a essa hora nos ouvem e vivem numa vida miserável de pecado, constantemente a desagradar a vontade de Deus? Quantos a essa hora nos ouvem, mas tem 3, 4, 5 mulheres? Quanto a essa hora nos ouvem, mas é ele que bebe torta à direita? Quantos a essa hora nos ouvem, mas são aqueles que vivem fazendo aquilo que desagrada ao Senhor? E isso me leva a refletir, servo de Deus, que isso que tem acontecido nos nossos dias, o Senhor já preveu de tal maneira que Ele descreveu na sua palavra. Se abrirmos a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, por favor.
Apocalipse, o livro de Apocalipse, vamos muito rápido, Apocalipse capítulo 3, no versículo 14. versos 14, diz a bendita palavra do Senhor. Amém. Apocalipse capítulo 3, versos 14, o Senhor diz assim: e o anjo da igreja que está em Laodiceia, Ao anjo da igreja que está na terra da desobediência, escreve, isto diz o Amém, isto diz o Amém. a testemunha fiel A testemunha não falsa, a testemunha fiel e verdadeira, e verdadeira. o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Aonde está o homem? Pode continuar. Versículo 15. Versículo 15. Eu sei as tuas obras, Eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. que nem és frio, O Senhor está a dizer: eu conheço as tuas obras, você que está na igreja. Eu conheço as tuas obras, você que está no mundo. E eu sei que você não é frio nem quente. e você não é quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá fosses mundano ou cristão. Assim porque assim porque és morno Assim porque você é um pé na igreja, um pé no mundo. e não és frio, E não és frio, nem quente, nem quente. vomitar-te-ei da minha O boca. Senhor está a dizer, através da tua desobediência, por causa da tua desobediência, você que continua na igreja e continua a pecar de torta à direita, você que continua na igreja é líder do grupo de jovem, é líder do coral, mas ainda vive na prostituição. O Senhor está a dizer, por causa da desobediência que você tem cometido até os dias de hoje, eu vou te vomitar na tua boca, da minha boca. Pode continuar. Versículo 17. Versículo 17. Como dizes, Ainda olha a arrogância dos homens. Olha a ignorância dos homens. Pode continuar. como dizes, Como dizes, rico sou, eu sou servo de Deus. Deus é meu amigo. Deus é meu pai. Então eu vou ir no céu de qualquer maneira. e estou enriquecido. Deus é amor. Então eu posso pecar de qualquer maneira. Não vou ter castigo. Eu sou filho de Deus. Deus me criou diferente do boi, diferente da jumenta e diferente da andorinha. Por isso eu sou rei e vou entrar no céu ainda com o meu pecado. Pode continuar. Muito sério. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Quantos nos dias de hoje se apegaram naquilo que possuem dentro da igreja como no mundo secular? Quantos nos dias de hoje se apegaram nos títulos, nos cargos, se apegaram no que é material e falam, não, eu tenho posição na sociedade, eu sou juiz, eu sou advogado, eu sou professor catedrático, não, eu sou uma entidade nesse país e por isso essa coisa de Deus não tem nada a ver comigo. Olha o que o Senhor está dizendo. Não sabe que és desgraçado. Não sabes você que és desgraçado. E miserável. Você é miserável. Pobre. Você é pobre. Cego. Você é cego. E estás nu. E estás nu. Olha o que o Senhor está tratando aqui. É um assunto muito sério. Muito sério. Os homens cresceram e Deus lhes permitiu desenvolver. Eles desenvolveram e se tornaram grandes. Se tornaram poderosos. E muitos deles, através disso, a palavra de Deus diz a Isaías que eles se voltaram contra o Senhor, deram as costas ao Senhor, não olham, não observam as instruções do Senhor, porque dizem que isso não é para mim. Quantas vezes nós olhamos para essa nação, onde os governantes vivem de forma errada, e olham para a igreja e dizem, não, essa coisa da igreja não é para mim. Mas não sabem que o homem que não está segundo a vontade de Deus é pobre. Você pode ter todo o dinheiro dessa terra, mas se você não tem o Senhor como teu rei salvador, você é miserável, diz a palavra do Senhor. Você diz que você é rico, mas você é desgraçado. E nós vemos isso quando eles morrem. Ninguém nessa terra leva riqueza. Amém. Ninguém, servo de Deus. Ninguém nessa terra leva os cargos, títulos. Ninguém. É Deus a transmitir uma mensagem para os homens. A dizer enquanto é cedo. E nós podemos continuar a leitura. Vê o requisito que o Senhor está pedindo aos homens. Apocalipse capítulo 3, agora no versículo 18. Sim. Aconselho-te que de mim compres ouro. O Senhor está dizendo, eu te aconselho
O evangelista Luís Bundo disse aqui alguma coisa muito importante. Que o Senhor criou o homem como algo especial. E eu olho para a palavra de Deus e me chama a atenção que apesar dos homens serem rebeldes, o Senhor não fala os filhos do diabo, o Senhor fala o meu povo. Amém. Glória a Deus. Os meus filhos. Olha a manifestação do amor de Deus. Aconselho-te que de mim comprisou. Aconselho-te que de mim comprisou. Provado no fogo. Ouro não é aquele que não foi provado no fogo, que não passou no teste da perfeição. O Senhor está dizendo, não é o teu cargo na sociedade que não passou por teste de aprovação de Deus. Não é o teu título na sociedade que não passou por teste de Deus. Eu estou a te apresentar a salvação da cruz, que passou na cruz de Calvário através de Cristo Jesus e já foi provado pelo fogo. Recebe! Em nome de Jesus. Para que te enriqueça. Para que te enriqueças. E vestidos brancos. E vestidos brancos que representam a santidade. Para que te vistas. Para que te vistas. E não apareça a tua vergonha. E não apareça a multidão dos teus pecados que fazem com que Deus se vire contra você e venha sobre você com a sua ira. E que unjas os teus olhos com colírio. Que você unja os teus olhos como você é cego, e lembra na palavra de Deus, como você é surdo. O Senhor está dizendo, usa colírio, abre o olho. Para que vejas. Para que você veja. Eu repreendo e castigo. O Senhor está mais uma vez a chamar a atenção. Amado, você que nos ouve hoje, nessa noite, o Senhor está chamando a atenção para a condição do teu pecado. Você que ainda se encontra no caminho errado, há um dia de juízo, amado. Há um dia em que o Senhor virá sobre juízo e você vai pagar pelos teus pecados. A Bíblia diz, os profetas do Senhor têm dito, que o inferno não é um centro de reabilitação, aonde você entra e depois de um tempo você sai. Não! O inferno é um lugar para castigo e tormento eterno daqueles que se desafiaram e se rebelaram contra o Senhor. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. O Senhor está dizendo, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Seja, pois, zeloso. Seja, pois, prudente. Ouve a voz de Deus, observa os mandamentos do Senhor. E arrepende-te. E o Senhor aqui cobrou um elemento importante, que todos os sábados é pregado nessa estação radiofônica. A nação angolana tem sido chamada ao arrependimento. A nação angolana tem sido convidada ao arrependimento. A nação angolana tem sido intimada a se arrepender dos seus pecados. Continuando o versículo 20 de Apocalipse 13, ele diz: eis que estou à porta e bato. Como dissemos no princípio, o reino de Deus está próximo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a voz nessa hora e se arrepender devidamente dos seus pecados, entrarei em sua casa e com ele cearei. O Senhor está dizendo, eu vou aliviar, eu vou eliminar a ira que levantei contra você, eu vou cessar o castigo que levantei contra você e vou te colocar de volta na casa onde eu chutei Adão por causa do pecado. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Ao que vencer, não ao que anda de qualquer forma na igreja, não ao que vive de qualquer forma na igreja, não ao que bebe, o que fuma, o que se prostitui, o que namora, não, ao que vencer no caminho da santidade. Lhe concederei que se sente comigo no meu trono. Lhe concederei que entre e se sente. Olha quando Deus considera o homem coisa especial. Olha quando Deus estima o homem. Porco, boi, jumenta, andorinha não entra no trono de Deus. Amém. Não se assenta com Deus no trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Olha o exemplo de Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Olha o exemplo de Cristo Jesus. Aquele que é o modelo da igreja está deixando um legado e a dizer, assim como eu na terra não vim para fazer minha vontade, mas vim fazer vontade do meu Pai, e por isso eu entrei no trono de Deus e me assentei à direita dele. Está a cobrar a mesma coisa nos homens do dia de hoje, para que façam a vontade de Deus. Que tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito enquanto o arrebatamento não aconteceu, meu amado, ouça o que diz o Espírito às igrejas.
Porque o fim vem, precioso evangelista Daniel Betatella. Que mensagem muito séria que chama a atenção a nossa reflexão. Precioso evangelista Luís Bundo, nós estamos a caminhar para a reta final. Servo de Deus, por favor, instrução muito séria que Deus permite ser passado aos nossos estimados ouvintes com relação à desobediência e ao incessantemente aos nossos amados ouvintes do outro lado e outros, não é, tenham permanecido no pecado. O Senhor traz uma mensagem muito séria para a advertência, servo de Deus. Amém, precioso evangelista Daniel Betatella. Na verdade, quando Deus traz uma mensagem nessa dimensão, Deus está a chamar o homem ao arrependimento, porque a vontade de Deus é que todo homem se salve. Mas não tem como o homem se salvar vivendo no pecado, porque há padrões para entrar no reino dos céus. Porque Deus ama o homem, por isso é que desde os tempos primórdios, Deus sempre mandou o mensageiro, Deus sempre mandou os seus servos para apelar o povo para voltar para o Senhor. Poderia ser muito bem que Deus, logo que o homem pecasse, Deus punisse, mas Deus ainda dá segunda oportunidade para uma nação. Se nós lermos no livro de Ezequiel 33:11, aí podemos entender a manifestação do amor de Deus. Deus ama o seu povo, Deus ama o homem, Deus quer que o homem venha à salvação, Deus quer que o homem passe uma eternidade com ele, porque Deus não criou o homem para ir no inferno, Deus criou o inferno para Satanás e os seus anjos. Por isso é que Deus usa todos os métodos para salvar o homem. Não há ninguém nessa terra que vai falar que Deus nunca usou ninguém para me pregar a mensagem. Eu nunca ouvi a palavra de Deus, nunca me evangelizaram. Deus permite que a mensagem chegue ao teu alcance para você se voltar para ele. Ezequiel 33:11. Bendita a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, muito rapidamente, o livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Diz a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Então lhes orientarás dizendo: tão certo como eu vivo, diz Yahweh, o Senhor Deus. O Senhor Deus, como naquela altura do tempo de Ezequiel, havia vários deuses, Deus mandou Ezequiel identificar quem é que está a falar para que esteja bem claro de quem vem a mensagem. Ele diz: identifica para aquele povo quem está a te mandar falar. É Deus, o Yahweh, não é outros deuses de Mamon, não. É Deus, o Criador dos céus e da terra. O Senhor Deus. O Senhor Deus, para o povo saber quem é que está a instruir. Não tenho qualquer prazer. Eu não tenho qualquer nenhum. Deus esgotou qualquer existência de possibilidade. Não tenho qualquer. Não existe qualquer intenção no meu coração de quê? Na morte do pecador. Na morte do pecador, porque se o pecador morre, ele vai para a condenação eterna. Ele vai para o inferno. E Deus leva Ezequiel para aquele povo e diz: eu não tenho qualquer prazer na morte de um pecador. Mas qual é o prazer que Deus tem? Mas sim, a minha alegria está... Mas há uma alegria no coração de Yahweh. O que alegra a Deus, afinal, Daniel Betatella? É que o ímpio venha a ser convertido. Que o ímpio se converta. Deus se alegra. Por isso é que a Bíblia fala: há festa no céu. Festa é sinônimo de alegria. O que traz alegria no céu? Quando o homem volta para o Senhor, larga o pecado, abandona o pecado. Essa é uma alegria. Isso alegra o coração de Deus. Deus mandou Ezequiel falar isso para aquele povo, para ver se aquele povo se voltasse para o Senhor. É o mesmo apelo que Deus lança para o ouvinte que está do outro lado. O prazer do Senhor é que você se converta, que você larga a vida de mundadismo, que você larga o pecado, que você larga a bebedeira, que você larga a prostituição. É prazer do Senhor nisso. Continuando. Se desvie o homem do seu mau caminho e viva. Se desvia. Deus quer que você larga o mau caminho para que viva. Porque quando você está no mau caminho, ainda está vivo, mas estás aguardando uma condenação. A vontade do Senhor, o prazer de Deus é que o homem se desvia de todo e qualquer mau caminho para que tenha vida. Convertei-vos, Deus chamando a atenção. Desviai dos vossos maus caminhos. Desviai dos vossos maus caminhos.
caminho, povo de Deus. Ouvinte que me ouve nesta noite, Deus te apela para que você se converta no meu caminho, para que você se desvie do meu caminho, para que você tenha uma eternidade com Deus, Criador dos céus e da terra, aonde não há sofrimento, aonde não há malária, aonde não há febre tifoide, aonde nós cantaremos Hosana nas alturas, aonde nós passaremos todo dia a adorar ao Senhor, aonde nós teremos com Cristo Jesus, aonde nós estaremos sentados no trono de Yahweh. É isso que Deus apela nesta noite. Povo de Deus, abandona o pecado, volta-se para o Senhor. É o apelo, Deus te chama ao arrependimento nesta noite. Porque o teu povo haveria de perecer, ó casa de... Por que o povo haverá de parecer, ó casa de Reu, quando não é vontade do Senhor que você pereça? Como é que Deus, Daniel Betatela, se baixa a esse nível, apresentando essas maravilhas, grandes promessas que o Senhor apresentou ao povo, mas ainda assim o povo não quer se voltar para o Senhor? Deus disse, arrependa-te do teu mau caminho, porque se depender de mim, eu não tenho prazer. Eu fiz a minha parte, eu manifestei a minha parte. Agora, qual é a tua reação mediante a promessa que eu fiz para ti? Deus quer que o povo se volta para o Senhor. Deus quer que o povo abandone a ignorância, conforme disse e muito bem evangelista Flávio. Deus quer que o homem abandone a desobediência e viva. Sem largar do pecado não há vida com o Senhor. Sem abandonar o pecado não há vida com o Senhor. O homem que está no pecado, está em vida, é considerado morto diante do Senhor. Povo de Deus, vamos nos voltar para o Senhor. O reino do Senhor está próximo. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Enquanto ainda não aconteceu, vamos nos voltar urgentemente para o Senhor. Volta para o Senhor. Não importa a tua condição, não importa o pecado que você cometeu, volta para o Senhor enquanto ainda há tempo. Louvado seja Deus. Abençoados estimados ouvintes, nós estamos a caminhar para a reta final e aqui eu passo a ler as mensagens no canal oficial do evangelista Daniel Gabriel Betatela no Facebook, onde os amados manifestaram a sua presença, assim como o precioso pastor Adilson Vitor. Ele diz, Deus seja louvado por mais um programa de rádio. Louvamos ao Senhor. O precioso pastor Ismael também está lá no canal do Facebook, acompanhando a partir da província do Kwanza Norte. Ele diz, avançar é avançar. Obreiro Paulino diz que já está conectado ao programa do Senhor, preparei o caminho. As minhas saudações aos amados servos de Deus no estúdio. Louvamos ao Senhor. Precioso e abençoado o pastor Robertino Anacleto está do outro lado e ele diz, poderoso programa conectado a partir do Mundial. Escreveu para nós o precioso e abençoado irmão Lito Mar, que ele diz, amém, atentamente a ouvir a mensagem. Glória a Deus. Escreveu para nós novamente. Escreveu para nós o nosso abençoado irmão Nelson Kundi. Ele diz, a paz do Senhor, servos de Deus. Vamos continuar a pedir ao Senhor para que vos conceda mais entendimento e a sabedoria para que muitas almas não se percam. Tenho uma dúvida. A Bíblia diz que devemos respeitar os governantes na terra porque eles foram instituídos pelo Deus. O que vai acontecer com aqueles governantes, mesmo ouvindo a repreensão daqueles que são enviados de Deus, assim como pastores, profetas, etc., mas mesmo assim endurecem os seus corações? Evangelista Flávio, 30 segundos, por favor. Servo de Deus, é muito prático. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, buscai a paz e a santificação, que sem a qual ninguém verá Deus. Não importa o status, não importa o nível, se não tiver santidade, esquece. Amém. Paz do Senhor, servos de Deus. Mamã Joana é o meu nome, tenda dos guerreiros da fé, que agora é templo da fé. Esta administração está muito poderosa, mesmo, muito séria. Nos ajudem, por favor. Pessoal da Mamã Joana, muito obrigado por escrever para nós. Escreveu para nós outro amado e diz, que Deus abençoe pela palavra, irmão pastor. Quem fala é o irmão José Antônio, a partir do bairro Tandi. Muito obrigado, pessoas amadas de ouvintes, por ter escrito a nós. Escreveu para nós outro amado dele, diz, a paz do Senhor, pastores, continuam no anúncio da salvação das almas por reino do Altíssimo Deus, o Todo-Poderoso. Força, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Lobe José Ferraz, irmão José. Muito obrigado, precioso e amado irmão José, por escrever para nós. A paz do Senhor, pastor. Eu sou o irmão Orlando João Domingos. Mensagem boa. Quem está em Cristo deve ser nova criatura. Muito obrigado, querido irmão. Muito boa noite. Eu gosto de ouvir o vosso programa. Muito rico, além que não sou desta congregação, mesmo que não sou desta congregação, continuem com a obra do Senhor, vossa missão de salvar nós, pecador. Chamo-me Felipe Leão. Precioso irmão Felipe, nós também somos pecadores, estamos a lutar, mas obrigado por ter escrevido a nós. Deus chamando a atenção à nação angolana, através dos seus servos
na Rádio Despertar. Precisamos todos nós andar na obediência a Deus. Evangelista João Gomes, muito obrigado, precioso evangelista, por escrever para nós. A líder da congregação você escreveu para nós e diz: a paz do Senhor, todos os servos presentes na rádio. Eu, irmã Alice, da Tenda dos Seis Cajueiros, já estou conectada. Que mensagem tremenda e poderosa. Que Deus seja louvado e permitiu usar os seus servos para trazer o despertar da palavra em prol desta geração. E ela escreve e diz: louvado seja Deus, Shalom. E vamos ao Senhor, preciosa serva de Deus, para escrever para nós. Escreveu para nós outra amada e diz: paz do Senhor, aqui é o servo Lito Marques. Louvado seja Deus, já lemos a sua mensagem. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus é mesmo zeloso. O homem mesmo sendo rebelde, ainda assim o Senhor o criou e o amou para entrar na salvação. Isso é muito sério. Escreveu para nós o nosso irmão Emanuel Mucondo. Muito obrigado, abençoado irmão, por ter escrevido a nós. Será que uma pessoa que vai pela primeira vez na igreja e é batizado... Perdão. Será que uma pessoa que vai à igreja pela primeira vez, ou seja, uma pessoa que vai à igreja pela primeira vez e é batizado no mesmo dia, é salvo de todos os pecados no mesmo dia? Evangelista Luiz Mundo, muito rapidamente, por favor. 30 segundos. Ele perguntou: será que uma pessoa que vai para a igreja e ouve, ou seja, é batizado no mesmo dia que foi, será salvo? 30 segundos. Será que uma pessoa que vai para a igreja no mesmo dia é batizado? Foi no mesmo dia na igreja pela primeira vez e é batizado. E é batizado no mesmo dia. Sim. Será que vai ser salvo? Vai ser salvo se viver em santidade. O padrão para a salvação é a santidade. Por isso, se você for batizado e andar num caminho que não agrada ao Senhor, você corre o risco de perder a salvação. O padrão é conservar o batismo, porque o batismo torna a pessoa numa nova criatura. Louvamos ao Senhor. Precioso e abençoado evangelista Flávio, estamos a caminhar, já estamos mesmo na reta final. Oração de 30 segundos para fazer nossos amados receberem Jesus, por favor. Amém. Você que está aí em casa e nos ouve essa hora, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra e eu compreendi que eu sou pecador. Por isso eu me arrependo e te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Ensina-me a andar no caminho da justiça, no caminho da santidade, no poderoso nome de Jesus. Hoje, nesta noite, eu nasci de novo. Amém. Louvado seja o Senhor, abençoado e estimados ouvintes. Nós estamos a dar por encerrado esta sessão de hoje, com promessa de voltarmos no próximo sábado, se até lá Cristo Jesus não vier à busca da sua igreja. Dizer que teve na técnica desse programa o nosso abençoado irmão Jaime Gaio, quem vos fala é o evangelista Daniel Gabriel Betatella. Sexta-feira, dia 19, temos a mega vigília na sede nacional do Rocha Pinto. Todos são convidados a se fazer presentes. Os amados poderão ligar depois de terminar o programa nos números 932 18 14 64 ou 923 64 02 60. Que Deus abençoe a todos. Shalom, shalom. Muito obrigado. Que pressão! Louvamos o Senhor. Os fatos da audiência dos deve fazer no máximo para poder expandir as sociedades a nível do país. Porque afinal de contas estamos a ver que essa democracia